A paz do Senhor, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias. Em Isaías capítulo 6, nós vamos repetir o texto que foi feito aqui pela diretora. Então, em nome de Jesus, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor meu Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, que o Senhor nos dá. Eu tenho para mim, meu Deus, uma rica oportunidade desse ajuntamento, Senhor. No teu santo dia, nós estávamos na tua casa, meu Deus, aprendendo da tua palavra, meu Deus, te cultuando, meu Pai, através dos louvores, da adoração, da comunhão. Muito obrigado, meu Deus. Nós vamos meditar na tua palavra, Pai Santo. Que ela venha com força e poder sobre as nossas vidas, ó Pai. Tenha misericórdia, meu Deus, da minha vida, da vida de cada um aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Queridos, nós vamos meditar um pouquinho aqui, chamados por Deus. Eu quero fazer 2 perguntas. Você tem ouvido a voz de Deus? É uma coisa interessante, né? Ouvir a voz de Deus. Você tem reconhecido o chamado de Deus? Às vezes, queridos, nós temos ouvido a voz do pastor. Às vezes nós temos ouvido a voz da igreja. Temos reconhecido o chamado do que o pastor faz, que a igreja faz. Nós temos um lema, e o lema da nossa gestão é uma igreja avivada em missão. A missão da igreja: adorar Jesus Cristo e fazer discípulo no poder do Espírito Santo. A visão da igreja, o que ela espera, o que ela vê, o que ela... a sede que tem é que cada promessista sendo missionário no poder do Espírito Santo. E tudo isso leva a uma conclusão de que há um chamado, há uma missão a ser desenvolvida pela igreja, por nós. E por que às vezes nós temos tanta dificuldade de colocar isto em prática? Eu queria então refletir um pouquinho aqui em Isaías 6, e de 1 a 8 aqui. Primeiro entendendo quem foi esse homem, Isaías, né?
um profeta que viveu ali em Jerusalém, 700 anos antes de Cristo. Então, da nossa época agora vai dar aí mais de 2.700 anos antes de nós aqui. E alguns dizem que ele fazia parte da família ali do rei, ou era um sacerdote, mas ninguém dá muita certeza disso, né? Procurei até, dei uma pesquisada, ninguém dá muita certeza. O certo é que ele vivia em Jerusalém, e ele tinha assim uma boa educação, se percebe que era um homem culto, e levava muito a sério essa missão dele, o ofício dele de profeta. Ele exerce esse ofício no tempo de alguns reis ali em Judá, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, e acredito que chega ali no tempo de Manassés, e também acredito que foi ali que ele é morto. Isaías vive numa época de muita tribulação. Os irmãos terem uma ideia, a gente está acompanhando aí um pouquinho o que está acontecendo ali na Síria. Isaías vive uma época em que a Síria, o reino do norte lá, invadia ali Israel, destruindo tudo também, fazendo ali uma tragédia ali, e não só Israel, mas Judá também. A Síria não levou Judá, mas fez um estrago ali também, eles lutaram também. E essa época que Isaías está ali exercendo o ofício dele, dizem que a morte dele foi terrível. Isso também não há uma comprovação assim, mas se pega muito o texto ali de Hebreus. Mas Hebreus 11 ali fala ali cerrados, quer dizer, talvez várias pessoas foram cerradas ao meio. Diz que Isaías foi cerrado ao meio, talvez, a mando do rei Manassés. Mas ele é conhecido como um profeta messiânico, a ponto de alguém chamar o livro de Isaías como o evangelho do Antigo Testamento. É sobre este homem que nós vamos comentar um pouquinho. E o texto fala que foi um episódio muito interessante aqui, no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias era filho do rei Amazias, e ele começou a reinar muito novinho. Ele tinha 16 anos e reinou durante 52 anos ali em Judá. Foi um rei que se atentou bem para a palavra de Deus, se apegou bem com o Senhor. Foi um rei que trabalhou bastante, fortalecendo várias cidades ali, em Judá ali. Fez também muita justiça ali. Mas por vencer várias batalhas, ser um vencedor, ele ficou muito orgulhoso, muito vaidoso. E corrompido por esse orgulho, por causa dessa atitude dele arrogante, ele acabou leproso e os últimos anos da vida de Uzias foi separado da sua família, separado do seu palácio, e o seu filho ali que conduzia a nação até a sua morte ali. E o capítulo 6, ele inicia com um momento assim muito especial na vida do profeta. Diz, no ano em que o rei Uzias morreu, olha o que ele diz aqui, ele fala assim: eu vi o Senhor assentado num trono alto, num trono exaltado, a aba das suas vestes enchia o templo, acima dele estavam os serafins,
Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. E ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Querida, a gente precisa usar um pouquinho a imaginação aqui para entender isso aqui. Uma época muito difícil, né? Como eu falei, o caos instalado ali naquele país ali. Havia ali uma crise política muito forte, porque o rei havia morrido, muitos anos de reinado ali, agora ele estava morto. Havia uma insegurança ali do futuro ali, cada um pensando só em si, sabe, queridos? Assim como nós estamos vivendo a nossa época aqui, não é muito diferente disso aqui, né? No capítulo 10, versículo 1 e 2, ele mostra como estava a situação daquele país aqui. Olha o que ele escreve aqui. Ele diz assim: ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, que privam os pobres dos seus direitos e da justiça. Naquela época lá. Parece que ele conhecia o que nós estamos passando hoje aqui. E ele fala assim, ó, fazendo das viúvas sua presa e roubando os órfãos. Era esse o tempo que Isaías está vivendo aqui. Havia uma crise moral muito forte. No capítulo 5 ele diz assim: ai daqueles que chamam o mal de bem. Ai daqueles que chamam o bem de mal. Uma crise espiritual, uma crise financeira. E é nesse contexto que Isaías, ele vai à presença do Senhor no templo. Ele fixa o olhar no Senhor. O salmista diz isso, né? O salmista ensina a gente. Ele fala assim, que ele ia à casa do Senhor para aprender no templo do Senhor e para ver a glória do Senhor resplandecer. O salmista fala isso. Isaías foi lá, acho que ele queria ver isso aqui. E é ali, no templo do Senhor, que ele diz assim: eu vi o Senhor. Eu vi. A gente aprende aqui, queridos, que não importa as circunstâncias, porque a circunstância que ele estava vivendo aqui era terrível. Não importa a situação que nós estamos. Quando a gente vem para a presença de Deus, para a casa de Deus, para a igreja do Senhor, para essa reunião, para esse ajuntamento, que é tão importante na nossa vida, a gente tem que vir com um só pensamento. Eu vou fixar os meus olhos no Senhor. Amém, queridos? A gente aprende, que a gente entra nesse lugar e quer ouvir a voz de Deus, quer ver o Senhor, para a gente encontrar nele força para continuar a nossa vida. E sempre dentro da vontade de Deus. Ele foi. Foi um momento muito especial na vida de Isaías. Não sei se você consegue parar. E eu estava lendo um devocionário, foi na segunda-feira, na terça, que me chamou a atenção, esse texto aqui, logo no início aqui, e eu comecei a pensar nisso aqui, e a tentar imaginar como foi esse momento de Isaías. Não é um momento assim seco. Eu vi o Senhor. Não foi assim, não. Eu acho que ele tremeu. Eu acho que a adrenalina correu na vida dele ali. Ele ficou espantado. Eu vi o Senhor.
Não é pouca coisa, queridos. Foi nesse momento aqui que ele olha para cima, ele vê o Senhor, ele vê aqueles seres celestiais ali, aqueles anjos ali. E aqueles anjos, queridos, não estavam de qualquer jeito. Ele não vê aqueles anjos conversando de um lado para o outro. Ele vê aqueles anjos ali prostrados perante o Senhor. Olha que coisa interessante aqui, ó. Diz que 2 das asas eles cobriam o rosto ali. Sabe por quê, querido? Por causa da glória do Senhor. Não dá para... Eles estavam ali na presença do Senhor. E eles clamavam ali, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nós precisamos ter essa mesma compreensão da santidade de Deus, queridos. Quando a gente vem para cá, para onde você vai? Eu vou para a presença do Senhor. A mesma reverência na presença do Senhor. Deus está nesse lugar, queridos. Esse respeito da presença do Senhor. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer reconhecer esse chamado de Deus? Então, assim como o profeta Isaías, entre aqui com essa intenção. Pela fé, olhe para cima. Firme os seus olhos no Senhor, em Jesus. Eu tenho certeza, você vai sair daqui glorificando o nome do Senhor. O versículo 4 e 7 diz assim: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os teus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o teu pecado foi perdoado. Aquela cena era tão maravilhosa, tão tremenda, que quando aqueles anjos, quando eles clamaram, santo, 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 aquele lugar tremeu, queridos. Isso aqui não foi a visão que ele teve. Isso aqui é o local que ele estava. A porta do templo tremeu. Aquele lugar encheu de fumaça. Olha que coisa assim tremenda. E aí ele grita: ai de mim. Ele vê o Senhor, ele vê aqueles anjos. Ele ouve aquela voz. E ele grita: ai de mim. Sabe, queridos, quando nós temos a perfeita percepção da santidade de Deus, a gente entende aí a nossa fragilidade. Quando a gente entende a santidade de Deus, a gente começa a entender quanto somos pecadores, como somos falhos. Se eu não entender a santidade de Deus, eu não percebo isso. Eu penso que está tudo certinho. Nós somos uma raça caída, queridos.
pecado está por todo lado. Nos rodeia dia a dia, a todo momento. E atinge bem aquilo que a gente gosta. Aquilo que os nossos desejos, as nossas vontades quer. Isaías sentiu isso. Quando a gente olha para Jesus, a gente compreende a santidade de Jesus, há um quebrantamento na nossa vida. Não tem outra coisa a fazer, nos curvar. A gente percebe aqui, no livro de Isaías aqui, ele já exercia o ministério dele aqui. E ele, assim como nós, Isaías era muito focado nos defeitos dos outros. Não que ele estava errado, não que às vezes nós estamos errados, mas às vezes a gente perde muito tempo focado nas pessoas, na organização. A gente perde esse tempo. Isaías também estava assim. A gente percebe que no capítulo 5, Isaías diz assim: ai daqueles que ficam só adquirindo casas e casas. Ele diz assim: ai daqueles que levantam cedo para se embebedar. Aqui no capítulo 5. Ai daqueles que se prendem à iniquidade, só praticam o mal. Ai daqueles que chamam o bem de mal, o mal de bem. Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. A pessoa se acha. Mas quando ele vê o Senhor, queridos, quando ele entra na presença do Senhor, quando ele fala, eu vi o Senhor, quando ele vê aquela cena tremenda, quando ele escuta aqueles anjos dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, ele deixa de olhar de lado, olhar as coisas, ele olha para ele mesmo. É aí que ele grita, ai de mim. Ai de mim, eu estou perdido, sou um homem de lábios impuros, habito também no meio de pessoas de lábios impuros, né? Como dizer assim, eu vivo uma vida de pecado, estou também no meio de uma nação em pecado, de pessoas em pecado. Naquele momento, Isaías deve ter se curvado, colocasse o rosto no chão. O sábio diz assim, queridos, olha o que diz o sábio. Ele fala, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Tiago diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Aquele homem se quebra na presença do Senhor. Ele começa a confessar ali os pecados dele. Ele vê a situação dele. Ele está na presença da santidade de Deus. Na santidade do Senhor. Diz que um serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Sabe o que é isso aqui, queridos? É a graça maravilhosa de Deus, queridos. Aquele homem que reconhece, se curva, põe o rosto no chão. A graça do Senhor está sobre a vida dele.
ele admite o pecado dele, ele confessa o pecado dele, e o pecado dele é perdoado. Olha que coisa maravilhosa. Você quer ouvir a voz de Deus? Reconhecer o chamado de Deus? Olhe para dentro de você também. Olhe para a tua vida. Reconheça os teus pecados. Aonde você tem falhado. E confie na graça de Jesus. Confie na graça de Jesus. Se coloque na presença dele. Não vá embora. Não passa sábado, sem conseguir ouvir a voz de Deus. Sem ver a santidade de Deus. Sem se curvar na presença de Deus. Mas acredite, querido, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Simplesmente deixa Jesus tocar em você hoje, querido. Deixa Jesus tocar em você. Religião não é como uma máquina, uma coisa seca, sem vida. Religião é vida. Religião é uma coisa gostosa. Quando nós estamos vivendo um calor aí terrível, né? Mas quando está no tempo do frio, está um frio terrível. Você joga um cobertor em cima de você, você diz que gostoso. Quando você toma um café, você fala assim, que gostoso. Quando você sente a presença de Jesus, você também tem que falar, que gostoso. É a presença de Jesus, sabe? É uma coisa gostosa, maravilhosa. E olha que coisa tremenda acontece com Isaías. Isaías vai ao templo, tem uma visão extraordinária. Ele vê o Senhor, ele vê os anjos. Ele percebe o templo tremer, aquilo enche de fumaça. Ele percebe, ele tem a percepção, uma sensibilidade especial, uma sensibilidade espiritual de perceber a santidade de Deus. Ele cai na presença do Senhor, ai de mim. O anjo vai lá, tira uma brasa do altar, toca nos lábios dele e fala, tua iniquidade foi tirada, teu pecado foi perdoado. Depois disso, queridos, agora ele ouviu a voz do Senhor. Antes ele não tinha ouvido a voz do Senhor, ele viu a voz dos anjos. Ele tinha visto o Senhor. Aqui tem uma dúvida, aqui não sei, parece que era Jesus, né? Ele não viu, acho que o Pai, não sei. É uma coisa assim tremenda, uma coisa diferente. Mas agora ele ouve a voz de Deus. Depois dessa experiência, depois de ser tocado por aquela brasa viva, tirado do altar. Aí eu fico pensando também, né? Aquele altar representava o quê? A quem que era ali oferecido, né? Era um cordeirinho que representava quem? Jesus Cristo. Naquele altar era queimado ali, a brasa é tirada dali. O que representa aquilo? Será que não é a cruz de Cristo ali, onde o sangue de Cristo toca na minha vida também? E o Senhor fala para mim assim, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. É isso, querido. E agora ele ouve a voz do Senhor.
quem enviarei? Quem há de ir por nós? Agora ele está habilitado a ouvir a voz de Deus. Depois que ele viu o Senhor, depois que ele reconheceu a santidade de Deus, agora ele está habilitado a ouvir a voz do Senhor. Agora ele está habilitado a reconhecer o chamado de Deus. Porque o chamado de Deus é essa expressão da natureza dele, de Deus. Não é do homem. A gente pode ouvir o chamado do homem. Mas quando eu estou ligado com Deus, eu percebo a presença de Deus, a santidade de Deus, aí eu consigo ouvir a voz de Deus. Sem isso é inútil procurar em outro lugar. Porque o chamado de Deus não é o reflexo da natureza do homem, dos desejos pessoais do homem. O chamado de Deus vem de Deus, do coração de Deus, da vontade de Deus. E a nossa vontade, ela tem que ser santificada, ligada com a vontade do Senhor. Enquanto eu estiver preso nas minhas aptidões, enquanto eu estiver preso aqui nas minhas qualidades, naquilo que eu sei, nas minhas opiniões, enquanto eu estou ligado com isso, jamais eu vou ouvir a voz do Senhor. Posso até pensar que eu estou ouvindo. Mas quando eu sou levado a um relacionamento mais próximo com Deus, através da palavra, através da oração, quando eu vier à igreja aqui para ouvir o Senhor, quando eu dispuser de tudo, deixar tudo, entrar num relacionamento mais profundo com Deus, aí sim, quando o pastor aqui à frente, ele fizer o apelo para a nossa missão no mundo, e ele tem feito aqui todo sábado, ele tem falado aqui, hoje mesmo tem reunião para isso, é um pensamento da igreja, o que Deus espera da igreja. Aí nós vamos, quando o pastor falar aqui, eu vou fechar meus olhos, não é ele que está falando, agora eu vou reconhecer, Deus está falando comigo. Amém, queridos? Deus está falando na minha vida. Você vai estar aí sentado aqui. O apelo vai estar sendo feito aqui da frente. E você vai estar dizendo, eu ouvi o Senhor. Eu ouvi o Senhor. Ele falou comigo. A gente deixa de ouvir a voz do homem, da organização, passamos a ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus. Preste atenção, querido, nesse texto aqui, quando ele diz assim, então ouvir a voz do Senhor, conclamando, eu ouvi Deus chamando. Deus não direcionou o chamado dele direto para Isaías. Deus não falou, Isaías, você não. Deus falou. Já fiquei imaginando, será que tinha uma multidão, tinha mais gente? Como que foi isso aqui? O profeta ouviu Deus indagando assim, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus chamou. O chamado não é para um pequeno grupo aí, né? Especiais, pessoas especiais. Não. Pastor, presbítero, diáconos, ministros. Não. O chamado de Deus aqui é um chamado para todos. Do menor ao maior aqui. Deus não forçou nada. Não forçou Isaías, não vai forçar você.
O apelo de Deus aqui foi um apelo tranquilo. Não teve pressão nenhuma aqui, nem em cima de Isaías, nem em cima de nenhum de nós. Deus fala: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a resposta de Isaías é pronunciada assim, numa completa liberdade assim. Eu fico imaginando assim, queridos, Isaías no meio daquela multidão ali, talvez levanta o dedinho dele, né? Aqui, Senhor, eu. Quem há de ir por nós? Isaías diz assim, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Se nós permitirmos, querido, que o Espírito Santo nos conduza face a face com o Senhor, face a face com Jesus, verdadeiramente face a face com Jesus, com Deus ali, nós vamos ouvir a sua voz, e também em perfeita liberdade, assim como foi Isaías, nós vamos responder também. Eis-me aqui, Senhor. Vamos ficar em pé, queridos. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem reconhecido o chamado de Deus? Como é o seu relacionamento com Deus, com Jesus? Como é o seu dia a dia com Jesus? Você tem tido a sensibilidade assim de perceber a santidade do Senhor? O quanto Ele é santo? O quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos pecadores. A igreja é maravilhosa. Estávamos ouvindo aqui o grupo cantando aqui, de uma forma tremenda. Coral cantando. O pastor estava comentando isso, né? Que potencial tem a igreja. Mas temos ouvido a voz do Senhor, queridos. Qual é a sua experiência com Deus? Você não pode sair daqui sem a experiência com Deus. Jesus está presente nesse lugar, queridos. Se algum problema nós temos também, a brasa viva tocou nos lábios de Isaías. O sangue de Jesus toca na tua vida também, queridos. E te purifica de todo pecado. E você sai daqui glorificando o nome do Senhor. E se você tem uma experiência gloriosa com Deus, você não vai deixar a tua mão escondida. Você vai estender e dizer assim: eis-me aqui, Senhor. O Senhor precisa de você. Ele quer te usar também. Feche teus olhos. Senhor meu Deus, isso não ficou registrado aqui, Pai, apenas como história. É para a gente apenas se alegrar de saber que lá em outro tempo, há 2.700 anos atrás, alguém teve essa experiência. Isso é para hoje, Pai. Isso é para agora, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. É a tua igreja, é o teu povo, Pai. O Senhor chamou, Senhor, para estar nesse lugar, ó Deus, porque o Senhor tem um propósito, Pai, na minha vida e na vida dos meus irmãos, Pai Santo. É a tua igreja, meu Deus. Senhor, que essa experiência possa ser sentida hoje na vida de cada um aqui presente, meu Pai. Se há alguma coisa que atrapalha, algum pecado, Senhor, se há algum envolvimento, alguma distração, meu Deus, que tira o foco, meu Pai,
Hoje é dia de sair, em nome de Jesus, Pai. Mas que o Espírito Santo tenha liberdade aqui no nosso meio, Pai. Ele possa trabalhar em cada mente, em cada coração aqui presente, Pai Santo. E nós possamos sair daqui alegres e felizes, ó Pai. E dizendo, eis-me aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa o teu povo, Pai. Move corações, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo. Move corações, ó Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.